Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje eu vou gastar um pouco mais o gogó, que a gente está sem microfone, né, para falar, mas eu espero que todos estejam ouvindo. Aí atrás está ouvindo, tá tudo bem? Então tá, para quem está na internet, obrigada. O som vai ser transmitido aqui via gravação, depois vai ser editado o vídeo e aí vocês poderão ouvir aqui o estudo. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem todos com Deus, uma boa tarde. E vou começar aqui o nosso estudo de hoje, onde ele já até deu uma prévia falando sobre a finalidade do GTEB, que é realmente um ciclo de estudos, e tenho dado continuidade nessas 3 semanas aí falando sobre mediunidade. E o que é o GTEB? Tem gente vindo a primeira vez aqui? Tem, a senhora, seja muito bem-vinda, minha irmã, seja bem-vinda também. Então, o que é o GTEB? O GTEB é um grupo espiritualista, Trabalhadores do Bem, como todos já sabem, onde a gente fala de ciclos de estudo, evangelização, através de uma evangelização, de forma que a gente possa transformar todos nós em seres melhores, a fim de que a gente possa aprender um pouco de cada coisa. A gente fala um pouco de Deus, a gente fala um pouco de espiritualidade, a gente fala de tudo um pouco, porque eu sei que as pessoas vêm aqui em busca de respostas, vêm em busca de uma solução para as suas dores. Então a gente procura falar de tudo um pouco, onde a cada semana vai se acrescentando mais ideias, mais conteúdos, de forma que daqui ao término do ciclo de estudos, que deve levar mais ou menos 8 a 9 meses, você já possa ter visto de tudo um pouco da sua vida. Quem não tem problema de família? Quem não tem problema de saúde? Quem não tem problema financeiro? Então a gente não adianta ir numa casa onde vá jogar um búzios, onde vá fazer algum trabalho para solucionar aquilo ali de forma rápida, sem que nós não nos transformemos em pessoas melhores, sem que nós não sejamos aquela pessoa que Deus quer que a gente seja. Eu já venho falando há 2 semanas atrás que Deus tem um chamado em nossa vida. Boa tarde, meu irmão. Deus tem um chamado em nossa vida. Então Ele coloca sempre um problema na nossa vida de forma que a gente possa buscar a solução para ele. E aí a gente vai para uma casa. E essa solução não está através de soluções rápidas. Eu quero chegar hoje aqui, já jogo algum jogo para mim, faz uma adivinhação e amanhã já estou com o meu problema solucionado. Não é assim. Porque Jesus mesmo disse que quando você expulsa demônios da sua casa, depois você deixa a sua casa vazia e novos demônios voltarão à sua casa. Por quê? Porque você não edificou a sua casa, você não trabalhou com que ela se protegesse. E a mediunidade também tem a ver com isso. Por quê? O que é mediunidade? Eu já venho falando. Todos nós somos médiums, independente do grau. Isso é uma característica fisiológica. Nós temos isso conosco como se fosse um rádio que vem como um sintonizador de estações. E aí cada um de nós temos um grau maior, um grau menor e às vezes grau nenhum. Mas todos nós viemos com essa capacidade de ser médium. Independente da idade, independente do seu, como se diz, estado social, não importa. Mas nós viemos com isso porque há uma ferramenta dentro de nós, que é justamente sobre isso que eu vou falar hoje, os aspectos físicos da mediunidade e que envolvem os aspectos espirituais. E como se dá isso? Porque, deixa eu mostrar a vocês. Antes de falar sobre como se dá a mediunidade, eu vou falar um pouco sobre o que é mediunidade, os sintomas que levam a ela. Quem aqui não tem, ou às vezes não sente, né? Mas quando chega a uma casa, não sente um arrepio, não sente alguma coisa que mexe e que fica incomodado, ou que às vezes, até hoje o tema da leitura do livrinho Minuto de Sabedoria foi justamente sobre os sonhos, e às vezes a gente tem um sonho que parece ser tão real que você fala que vivenciou aquela situação. Ou então, quando você às vezes está com uma tristeza, do nada, você estava bem, aparentemente bem, mas daqui a pouco bate uma tristeza, uma angústia, um negócio no peito, e você fica, eu não sei, uma vontade de chorar, e daqui a pouco você começa a chorar, e você, gente, mas por que eu estou chorando? E aquilo não passa, aquela sensação fica, aí de repente você faz uma prece, né? A pessoa sente que há uma necessidade de orar, faz aquela oração, e aquilo passa. Mas isso era meu? Se era meu, por que eu orei e foi embora? De repente você está numa alegria eufórica, você está numa sensação de bem-estar e aquela coisa vai te dominando, e aí você fala, eu vou sair, não quero ficar em casa, eu quero zoar, eu quero... Enfim,
será que esses sintomas são eu mesma? E o que leva a gente a ter esses sintomas? Por que eu começo a ter essas sensações? Por que hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste? Ou hoje eu estou triste, amanhã eu estou alegre? Por que de repente falam para mim que eu estou com uma depressão e de repente eu não quero mais sair, eu me tranco no quarto, eu fico ali pensando 1001 maneiras de me suicidar e aquilo vai começando a ruminar meu pensamento de tal maneira que eu vou pensar em fazer uma carta e deixar para o meu parente, porque é assim que acontecem as depressões que levam ao suicídio. E será que isso é físico? Aí você vai ao médico, a pessoa vai ao médico, chega ao médico, ela dá um remédio, aquilo corta, o efeito passa, a pessoa, nossa, eu estava numa crise de ansiedade, tomei um remédio, como fiquei bem, não sinto mais nada. Passa-se 2 ou 3 meses, a pessoa começa a ter tudo de novo. E aí começa a voltar os mesmos sintomas, sejam de depressão, sejam de ansiedade, sejam de uma fobia qualquer. E aí a pessoa fala, nossa, vou ter que aumentar o grau do remédio. E assim, vai aumentando até que a pessoa não tenha mais controle sobre si. E ela viva dopada o tempo inteiro. E quando uma simples solução poderia ter sido resolvida, através de ir a um centro espírita, ir a uma igreja, fazer alguma coisa com que mexesse com a questão mediúnica dela. Isso quando a pessoa não vê alguma coisa e que só ela está vendo e a outra pessoa não está vendo, a pessoa ali você não está vendo, não estou vendo ninguém, aí você é passada como maluca e não é. Quantas vezes isso não acontece? Então isso tudo é mediunidade. E aí sim eu vou mostrar a vocês qual o mecanismo e qual é o órgão que faz isso, responsável por essa nossa mediunidade. Esse aparelhinho que liga, que sintoniza com Deus e com o mundo espiritual, que é a glândula pineal. Achei que não estava transferindo. Mas eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar em glândula pineal. É um órgão que tem dentro da nossa mente. Nós nascemos com ele. Por isso que dizemos que todos somos médium, porque todos nascemos com essa glândula. Ela não tem a função só mediúnica, ela tem a função orgânica. Então vamos falar um pouco da questão orgânica em relação a essa parte mental que eu trouxe para vocês, explicando mais ou menos o funcionamento de cada um deles. Vocês, para chegar na glândula pineal, vocês podem ver que tem ali o córtex cerebral, que é essa massa aqui. Ela não é avermelhada, ela é cinzenta. Eu nunca vi um órgão pessoalmente, nem quero ver, mas eu sei que por fotos e outros vídeos que eu acompanhei muito o Dr. Sérgio Felipe, ele é um neurocirurgião e espírita. Quem quiser acompanhar mais sobre ele pode ir no site dele ou no Instagram. E lá ele mostra fotos, vídeos. E o cérebro é cinzento, é como se fosse aqueles camarões cinza, né? Esse foi o exemplo que eu tive. E isso é o córtex cerebral, que tem uma enorme função, que é por ali que passam nossos nervos, os nossos nervos cerebrais, todas aquelas sensações, tudo começa por ali. E o córtex tem a função de controlar os sentidos cognitivos nossos, que no caso são os julgamentos, a percepção da vida, como nós temos perspectivas sobre aquilo que nós vemos. Porque nós não enxergamos com nossos olhos, nós enxergamos através do nosso cérebro. Porque se fosse assim, uma pessoa com deficiência visual, ela não poderia ter percepção do mundo, sentir as coisas, as pessoas. Ela enxerga através do nervo óptico que tem. Os olhos é somente uma porta de entrada para que a gente possa enxergar o mundo como ele é. Ver as cores, definir. O que define, na verdade, é a luz, que é refletida através de uma imagem, porque se eu apagar a luz aqui, no momento está de dia. Mas digamos que tivesse à noite, ou então vocês fechassem os olhos. Se todo mundo fechar os olhos, não vai ver mais nada, certo? E aí vai ficar tudo escuro. Digamos que isso fosse a luz apagada. E nesse momento vocês não estariam vendo, mas estariam sentindo. Saberiam que tem pessoas no ambiente, sentiriam até mais coisas do que realmente parece. Que a gente sabe que a gente está aqui num ambiente espiritual, onde não estamos somente fisicamente presentes. Há do outro lado também irmãos que estão aqui assistindo ao nosso estudo. E aí, digamos que com os olhos fechados, a gente perceba até muito mais coisas nos nossos olhos. Muitas das vezes, quando a gente está concentrado aqui, seja aqui ou no passe, ou até quando o nosso trabalho ocorre lá na mesa, a gente, quando fecha os olhos, a gente tem uma percepção do ambiente muito maior, de muito mais pessoas, aí a gente começa a perceber, por isso que quando começa os trabalhos, a gente fala, vamos entrar em sintonia com os irmãos superiores que estão na casa,
E aí a gente começa a perceber um ambiente de uma tal forma muito diferente. Fala, nossa, a casa está cheia. Se vocês pararem, concentrarem e perceberem, vão ver que o ambiente está cheio. Hoje nós temos um trabalho aqui de desobsessão. Alguém hoje vai participar aqui da desobsessão? Poxa, achei que não ia ter ninguém. Mas hoje tem trabalho de desobsessão. Então, e os irmãos que vieram para fazer esse tratamento de desobsessão, não só vocês que estão aqui fisicamente, mas também do outro lado, temos muito mais, um número muito maior de irmãos para vir para fazer esse trabalho de desobsessão. Porque vieram acompanhados de algum de vocês, porque viram uma luz que há em vocês e pediram socorro, e o guia que acompanha vocês encaminharam até aqui. Seja porque ele percebeu o portão aberto e há pessoas responsáveis espiritualmente falando lá no portão que permitem a entrada de alguns que já podem estar aqui estudando conosco e aí pedem essa ajuda e é recebida, é concedida essa ajuda a eles. Então, isso tudo faz com que, aqui no livro, Domínios da Mediunidade, fala exatamente sobre isso, sobre o caso de desobsessão, onde justamente fala do trabalho como é feito do outro lado e deste lado. Principalmente do outro lado, onde a gente não está vendo, que é o que mais interessa para quando a gente quer estudar. Por isso que para ser médium, a gente tem que estudar, a gente tem que estar ciente. Ah, mas estudar é muito chato. Realmente, a gente parar o nosso tempo, a nossa vida, às vezes para ler um livro, para entender melhor como funciona a vida, é muito chato às vezes. É complicado, a gente quer estar maratonando uma série na Netflix, a gente quer estar comendo uma pipoquinha, mas é interessante também estudar para que quando um irmãozinho se aproximar, você possa entender, poxa, eu estou sentindo um negócio meio estranho aqui, que é o que acontece conosco na mesa na quarta-feira. Quando nós estamos sentados à mesa, nós aprendemos, desenvolvemos a capacidade de aprender a sentir aquela energia que se encontra lá. E aí a gente percebe, até semana passada eu falei, como que a gente vai saber se um irmão é um guia ou é um obsessor? Se eu nunca experimentei uma bala de laranja ou uma bala de café. E é através dessa forma que a gente, experimentando a sentir as energias, a sintonia, a gente começa a se adaptar e aí começa a ver, não, esse irmão aqui tem uma energia boa, nossa, eu fui abraçada, parece que é um colo de vovô que eu estou sentada aqui, assim, me dando, sabe aquele colo de vô? Então você fala, é meu preto velho. Ou então, quando você sente uma outra energia assim, mais calorosa, mais intensa, às vezes meio brusca, mas você fala, pô, mas é uma energia firme, porém boa, eu senti uma energia muito boa, é meu Exu. Ou então, às vezes, você sente uma energia assim leve, aquela coisa sutil, como se fosse uma vontade de dançar, uma dança diferente, como se fosse vontade de bailar, de sair rodopiando pelo salão, é meu cigano. Então, isso tudo nos faz mostrar através da sintonia de energia, mas para isso a gente precisa estudar, a gente precisa ter principalmente o quê? Disciplina, disciplina e disciplina. Porque não adianta só estudar, a gente tem que modificar nossos hábitos, eu falei isso também nas 2 semanas anteriores. Precisamos mudar a nossa forma de olhar a vida, a nossa forma de agir, para que a gente possa sintonizar com esses irmãos, para que eles possam chegar até nós e falar, pô, lá, está chegando onde eu quero, está chegando, está sintonizando agora comigo. Como eu falei, nós somos rádio, nós atraímos aquilo que o nosso rádio está sintonizado. Quando você vai mexer lá no botãozinho do rádio, o que você faz? Você vai mexendo na sintonia, hoje em dia não é mais assim, né? Agora aperta um botãozinho e ele vai sintonizando automaticamente. Então, digamos que se a sua sintonia estiver na escala igual ou próxima do seu guia, você vai sintonizar com ele. E aí sim você vai estar bem amparada. Agora, se você estiver lá numa bebedeira, numa saideira, vamos à noite, vamos zoar, vamos fazer acontecer, vamos ouvir sofrência a semana inteira. Quando a gente fala aqui no GETEB que a questão da bebida, a questão da noitada, a questão de sair, não é isso que seja, eu não posso sair nunca mais, vou virar beata, vou usar aqui vestido, que assim, todo fechadinho. Não é isso, gente. É somente não estar todo dia, porque tudo é questão de frequência. Se todo dia eu saio, tomo um chopinho hoje, segundou, terçou, quartou, quintou, né? Tem um tanto de ou aí, né? Que vamos fazer um TBT, uma resenha lá no fulano. Todo dia tiver um motivo para estar na rua, bebendo, fazendo algo que não condiz com a conduta de um bom trabalhador de Deus, tem algo errado. Quem é que gosta de bebida? Será que os guias de verdade que estão acima de nós gostam de bebida?
eles gostam de fumar, eles gostam de coisas promíscuas, a gente sabe que não. Se eles estão acima de nós, óbvio que eles não estão mais ligados a esse tipo de matéria que nós temos aqui. Então nós temos que vigiar e orar sempre. Nós temos que estar atento. E aí por isso que se a energia não estiver de acordo, o nosso guia não se aproxima. Aí você vai para qualquer casa que não ensina isso que nós ensinamos aqui. Vai para uma casa onde você está lá tocando atabaque. Poxa, se pudesse, Denis, não dava uma mostra aqui do atabaque, né? E aí estava lá no atabaque, lá sentindo a sintonia, e aí você começa a se reverberar. Eu lembro que uma vez até fui para uma casa de Umbanda, uma casa séria até, foi uma das casas mais sérias que até hoje, dentro de tudo que eu já estudei, pude ver. Essa casa fica em Pedras de Guaratiba. E chegando lá, era gira de preto velho. Não esqueço até hoje, porque foi algo cômico. E aí, quando chegou lá na casa, eu fiquei esperando acontecer os trabalhos, e aí a gente ficou sentado no salão, assim como vocês estão aqui, e era aberto ao público, e aí começou o atabaque tocar, né, aquele ritmo acelerado, aí a gente entra no clima, a gente começa a sentir o movimento do ambiente, e eu pensava que não tinha, né, nenhuma mediunidade, que eu só gostava mesmo, que achava legal aquele ritmo, e aí chegando, sentada lá, em um determinado momento, minhas pernas começaram sozinhas. Começou a se mexer. Aí fica quieta a perna. E a perna começou a se mexer. Eu sossega a perna e a perna começou a se mexer. E eu falei, meu Deus, o que está vendo? E minha perna começou involuntariamente a começar a tremer, a começar a querer levantar. E eu falei, não, sossega a perna, não pode. E aí eu falei, gente, o que está acontecendo? E aí foi a partir dali que eu comecei a buscar mais, me interessar mais, até eu encontrar um lugar que realmente respondesse todas as minhas dúvidas, né? Por que a gente tem esses movimentos involuntários? Mas, bom, vamos continuar. Falando sobre a glândula pineal, que é exatamente o nosso cérebro que comanda tudo isso. Afinal de contas, o nosso corpo é comandado pelo cérebro. E, falei do córtex pineal, nós temos aí, além do córtex pineal, do córtex cerebral, temos o sistema límbico, que é esse sistema aqui. Essa curvinha toda que engloba o nosso cérebro. Qual é a função do sistema límbico? Porque parece chato falar de determinadas partes do nosso cérebro. Mas eu não quero saber de cérebro, eu quero ir aos fatos. Mas para eu entender os fatos, quando você lê determinado livro, ou quando você, de repente, estiver na escola de médiums aqui no GTEB, você vai ouvir falar sobre isso. E é interessante a gente aprender qual parte do nosso corpo está se movimentando e está sendo mexido para que a gente possa dar lá na frente, quando o espírito se aproximar, e aí a gente vem, vamos dizer, em momento de transe, momento de acoplamento, e aí a gente fala, ai, eu estava com o guia, mas me deu vontade de coçar minha orelha. E aí eu não vou coçar minha orelha, que senão vou achar que eu estou fingindo que estou incorporada. Não, e eu aprendi que isso é possível. É possível, sim, em algum momento, coçar meu nariz e eu estar com o guia falando na minha cabeça. E é por isso que é importante a gente aprender a respeito dos órgãos que são movimentados por essas energias espirituais. E aí temos lá o sistema límbico. O sistema límbico, deixe-me ver aqui, é o local onde ele transporta toda a energia para essa área aqui da hipófise. O que é a hipófise? É o local onde mexe com a nossa área endócrina, a nossa área de... Como é que é o nome, gente? Quando fala da parte endócrina, de hormônios. Temos aqui o cerebelo, que é justamente onde fica aqui atrás da nossa cabeça, onde nós sentimos as energias. Através dela é captadas as energias e transpassadas para o nosso cérebro. E a hipófise ela é controlada pela epífise, ou seja, é toda a nossa parte hormonal. E aí, onde é que entra a pineal nessa história? Ela entra justamente na parte espiritual, dizem que é os olhos de Deus. Porque através dela é que é uma anteninha que você, se pudesse colocar o dedo aqui dentro do seu cérebro e colocar aqui na têmpora da sua cabeça, você iria sentir uma pequena pedrinha, e essa pedrinha seria a glândula pineal. É ela que comanda toda a nossa parte espiritual. É ela que é a chave mestre. Dizem que ela chama-se glândula pineal porque ela vem do latim e ela é uma bolota de pinha. Ou seja, não sei se vocês lembram daquela fruta chamada pinha, né? E ela tem vários gominhos ali. E ela é exatamente um desses pedaços.
como se fosse o formato dela, e por isso foi dado o nome de glândula pineal ou epífise. E aí a parte endócrina nela, a glândula endócrina ela é controlada, deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho. A sua função orgânica principal é o controle da melatonina. O que é melatonina? Quando vai chegando à noite, vai dando aquele soninho, que vai ficando tudo escuro, aí vai dando aquela preguiça. Eu não sei vocês, mas eu, depois de certa idade, começou a passar das 6 horas da noite, já vai começando meu olho a cair, já vou começando a ficar meio com o olho cruzado, e aí eu vou ficando meio coisa, e vai dando um sono, e a vontade de dormir. Aí é a melatonina que está sendo liberada por onde? Pela glândula pineal. Por isso que falam que não devemos ir com o celular para a cama. Por quê? Porque a glândula pineal ela é controlada pela luz solar. Se a luz, ela está acordada, ela não libera a serotonina, a melatonina. E aí com isso... Hã? Melatonina é da cor. Não, é melatonina? Melatonina é cor da pele. Não, a cor da pele é melanina. Melanina, é. Que susto, eu estudei a semana inteira para falar errado aqui agora. Eu vou até beber uma água agora. Mas então, continuando, o que eu ia dizendo aqui é a melatonina que controla o nosso sono. E a glândula pineal ela é responsável por esse momento de sono. Quando nós ficamos muito tempo com a luz ligada durante a noite, com o celular na cama, por isso que nós não conseguimos dormir tão fácil. E aí é um momento que a gente começa a ter distúrbios do sono, várias coisas vão acontecendo. Por quê? Porque a gente está tirando o foco da glândula pineal de trabalhar como ela deveria. Porque a função dela, além dessa, né, de fisicamente falando, liberar a melatonina, ela também controla os outros hormônios. À medida que não deixamos com que ela trabalhe normalmente, os outros hormônios aí começam a ter problemas laríngicos, começam a ter problemas endócrinos, e a gente começa a ter uma série de distúrbios. E qual a função espiritual, então, da pineal? Que agora não mudou a tela, né? Legal. Bom, vamos lá. Então, assim também, no caso da pineal, ela captaria o estímulo mediúnico através de ondas magnéticas vindas do universo paralelo ou mundo espiritual. E este estímulo seria enviado ao lobo frontal. O que é o lobo frontal? É a nossa área aqui. Temos um lobo, uma massa de cinzenta, que é ligado ao direito, do esquerdo, e eles que captam essa energia, por isso que o chakra frontal é justamente ligado aqui, ele capta essa energia e que todo o restante começa a trabalhar. Bem, então, vamos lá. E esse estímulo seria enviado ao lobo frontal, que se incumbiria das conexões necessárias, a fim de que o indivíduo assumisse o domínio sobre esse intercâmbio entre o seu universo mental e cerebral e o mundo espiritual. Mas não é dessa forma que acontece. Na maior parte das vezes, por quê? Às vezes a gente utiliza o lobo frontal para muitas outras coisas. Para que ela serve? Ela processa as captações mediúnicas que vêm da pineal Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer uma diferenciação, ou seja, a gente tem que trabalhar o nosso desenvolvimento mediúnico. Ou seja, indo numa casa, aqui, por exemplo, nós temos a escola de médiuns, como vocês sabem, e aos sábados, após o trabalho aqui, nós temos um desenvolvimento mediúnico quinzenal e temos um trabalho mediúnico na mesa às quartas-feiras, onde a gente aprende a captar as energias. E aí o lobo frontal faz o quê? Ele começa a receber essa energia. Quando a gente fecha os olhos, a gente começa a sentir uma luz intensa, às vezes queimando, às vezes até começa a incomodar. Essa energia começa a entrar, ela é captada pela glândula pineal e começa a passar para o corpo aqueles mecanismos necessários onde começa o trabalho mediúnico. Então, o fenômeno mediúnico pode trazer alguns transtornos, porque se ele não estiver bem desenvolvido,
irá acontecer outros transtornos como falta de sono, depressão, às vezes insônia e falta de sono dá no mesmo, e a gente começa a receber influências espirituais de irmãos que estão em sofrimento, principalmente. Hoje, por exemplo, como eu falei, trabalho de desobsessão, muitos irmãos por aqui, a pessoa começa a sentir uma dor de cabeça, ela começa a sentir incômodos, começa a ouvir vozes, começa a ter tremedeira, a mão fica gelada. Por quê? Porque ela está captando a energia que vem do outro lado. E ela não sabe o que está acontecendo, porque ela ainda não aprendeu a desenvolver esse lado mediúnico dela. Tá, mas e aí, como é que a gente desenvolve esse lado? O espírito humano desencarnado, a novo estado de consciência, começa a elaborar recursos magnéticos diferenciados, condizentes com os impositivos da própria sustentação. Tanto quanto o corpo terrestre aprendeu a criar por automatismos as enzimas e os hormônios que lhe asseguravam o equilíbrio biológico, impressionando o paciente, que explora muitas vezes com a melhor intenção. Subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário as substâncias dos próprios pensamentos que a vítima passa a colher qual se fossem os seus. Ou seja, isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, qual? Evolução em Dois Mundos também, onde ele retrata exatamente sobre a questão do irmão que se aproxima e a pessoa começa a ter pensamentos, receber influências e ela mesma não sabe que influências são essas, se são delas ou se são de outros irmãos. E eles começam a fazer com que ele subjuga-lhe, né, fazendo de forma com que ele atue da maneira que aquele espírito deseja, pela falta do conhecimento e do desenvolvimento da sua capacidade mediúnica. E aí, então, como é que a gente verifica? As ondas magnéticas que vêm da influência espiritual são captadas pela pineal, como acontece no telefone celular. Eu até já tinha falado, o telefone toca lá de cima para cá. E é jogada no hipotálamo. Eu já passei lá a imagem do... Não sei se vocês viram. O hipotálamo é essa regiãozinha aqui, antes da hipófise. Justamente é ela quem controla a hipófise, que são aqueles que controlam a região endócrina. Então, quando temos problemas de endocrinologia, que nós temos problemas de tireoide, quando nós temos problemas metabólicos, é justamente essa região aqui que está mal formada, está mal controlada. E como é que regulamos isso? Através, ou a gente vai ao médico, claro, óbvio, a gente tem que ir ao médico, verificar se não há algum problema realmente material, porque muitas das vezes a gente pensa que tudo é espiritual também, né? Tô com uma dor no dedão do pé e deve ser um obsessor que está pisando no meu pé. Não, a gente tem que ir ao médico, ver se de repente não é uma unha inflamada, ver se não é de repente um calo que está ali e você não percebeu. Eu estou sentindo o meu coração super acelerado, estou com uma dor no peito, será que é ansiedade? Vamos ao médico primeiro verificar, porque nem tudo é espiritual, porque nós somos seres espirituais, vivemos temporariamente na matéria, porém tem muitas coisas físicas também. E os nossos passados, e os nossos débitos, aquilo que cometemos, como é que ficam? E aquelas mazelas, aquilo que a gente vai fazendo ao longo da vida, que vai contribuindo para que a gente prejudique a nossa máquina. Hoje mesmo eu estava falando que o nosso corpo é uma máquina. A gente tem que saber o que come, a gente tem que controlar nosso sono, ter boas noites de sono, ter uma alimentação saudável, praticar um exercício físico. Se tudo isso é feito e mesmo assim a gente ainda tem certos problemas que nos acomete, vai ao médico e verifica, eu sempre digo, quando não está na matéria, está no espiritual. Tudo vem do espiritual, sim, mas a gente também tem que controlar a nossa matéria, a nossa máquina. Ela estando em bom funcionamento, com certeza, alguma coisa, se não estiver bem, não vai ser então material, vai ser do lado espiritual, e é onde a gente começa a trabalhar. E aí, como é que eu faço para ser um bom médium? Eu quero ser um trabalhador, então. Vim no GTEB, gostei, adorei, gostei do seu Júnior falando, Adma nem tanto, mas eu gostei do seu Júnior falando, ele fala bem pra caramba, e aí eu vou continuar aqui no GTEB, quero fazer um tratamento, quero ajudar a casa, quero trabalhar, quero... Entendeu? Como é que eu faço para ser um trabalhador aqui na casa? Aí vocês já sabem que tem um processo, né, de tratamentos espirituais, que a gente sempre fala, e faz a carteirinha. Depois que fez o tratamento, eu fiz o tratamento, agora estou na escola, como é que eu continuo nesse trabalho?
Aí você continua trabalhando através de ajudando a casa, tudo que tiver na casa, se interessa, enfim, não estou fazendo propaganda da casa, mas estou dizendo como que se torna um bom trabalhador. E aí você começa a sentir algumas coisas, porque à medida que você vem vindo à casa, você vai abrindo o seu campo mental, vai abrindo as suas energias. E aí sua glândula pineal começa a captar essas energias. E aí você começa a sentir coisas. Aí, trabalho de desobsessão, hoje você... Diga, minha irmã, perdão. A glândula fica assim mais ativa, mais forte, se é que você me entende, com quem já trabalha medicamente, ou de uma pessoa comum é diferente? Então, ela fica, como se diz, normal. Só que à medida que você trabalha, em determinado momento de sua vida, ela vai abrir um despertamento. Ela vai começar a te chamar, ela vai começar a criar sintonias com o outro lado, com um campo energético, e vai começar a te mostrar, você vai começar a sentir, vai começar a ver coisas, ou então pressentir coisas. Quanto mais você abre para a consciência, mais a glândula capta. Sim, sim. Só que ela não aumenta de tamanho. À medida que envelhecemos, ela diminui o tamanho. Só que ela vai virando um cristal, chamado cristal de apatita. E esse cristal dentro do nosso cérebro, quanto mais idoso, mais cristais de apatitas vamos acumulando. E qual a necessidade desse cristal de apatita? Quem é idoso, por exemplo, dê um passe. É a melhor coisa, porque ele está com muito mais energia a ser capturada pelo campo energético e levada até o irmão. Então, nossa glândula... já fugiu a glândula, mas vocês lembram da foto. Quanto mais criança, maior a glândula pineal. À medida que se envelhece, ela diminui, ela se contrai. Porém, ela vai se transformando em cristais de apatita. E esses cristais de apatita são fundamentais para a captação energética do ambiente ou de qualquer plano espiritual. Só que ela, como respondendo a sua pergunta, eu acredito que eu tenha respondido, né? Se a gente expande a consciência em dado momento ou já vem com essa consciência expandida, é isso? Não, quanto mais você entende, sim, mais ela capta coisas boas ou não tão boas. Sim, quanto maior o conhecimento, mais ela vai se expandindo. É a consciência que está se expandindo, né? É a mesma coisa a lâmpada. Isso já foi dado de exemplo aqui. Se a lâmpada, o que os guias fazem, o que Deus faz? Ele coloca uma lâmpada lá no chão. E aí, à medida que a sua consciência vai aumentando, vai se ampliando, a lâmpada vai subindo. E aí vai chegar um determinado momento em que a lâmpada vai iluminar todo o campo, entendeu? No momento é uma lâmpadazinha pequenininha, daqui a pouco se torna uma lâmpada maior. Quanto maior a consciência, maior é o conhecimento. Respondido? Então tá bom. E aí, para ser médium, trabalhador de Deus, como que a gente faz? Como eu já falei, modificar seus hábitos, assumir os problemas e investigar o que está acontecendo. Como disse aqui, o médium é um trabalhador de Deus e deve assumir o seu papel no universo. Os problemas desaparecem quando o trabalhador se apresenta para o trabalho. O tambor deixa de tocar para despertar os soldados logo que esses se achem todos de pé. É porque meu slide aqui está meio que cortado, gente. Desculpa às vezes falhar. E aí, quais são os tipos de mediunidade que nós temos assim, dentro do campo, né, da parte mediúnica? São bastante, variados, como materialização, levitação, tipologia, bilocação, voz direta, efeitos físicos, pneumatografia, curas, transfiguração, incorporação, que na verdade não se chama incorporação, e vou explicar a vocês daqui a pouco por que não, psicofonia, vidência, xenoglossia, intuição, premonição. Essas são os mais variados tipos de mediunidade que a pessoa possa exercer. Agora, para sabermos, somente através do desenvolvimento. Não adianta chegar e dizer que sem ter uma desenvoltura, um trabalho por trás disso, um estudo, para saber qual é o tipo de mediunidade que a pessoa possa ter. Eu vou lhe apresentar alguns tipos de mediunidades que existem e dentro daqueles que são mais falados e mais conhecidos, que são, por exemplo, os médiuns de efeitos físicos. O que são os médiuns de efeito físico? É aquele que tem a capacidade de doar sua energia ectoplásmica
que é gerado dentro da mitocôndria, onde ele, ao consumir açúcar, ele está alimentando a mitocôndria e está gerando ectoplasma. E essa capacidade faz com que um espírito que está aqui presente, ele sente a capacidade desse médium de desenvolver essa energia e ele se plasma em pessoa. Não precisa de um médium para falar através dele ou para se mostrar através dele. Ele automaticamente se apresenta. Até tem na foto aqui 3 médiums e os 3 começam a desenvolver uma ectoplasma, que é uma camada bem... Como que eu vou dizer para vocês? Sabe quando está nublado? Ou quando tem... Como é que se diz? Quando está úmido o ambiente? É como se... Oi? Névoa, boa. Esse é meu benzinho, tá vendo? É como se tivesse uma névoa naquele ambiente e aquela névoa começa a planar sobre aquele espírito que está ali presente. E com isso ele se transfigura e se mostra como de fato é. Ah, então, diga, minha irmã. De aparecer um espírito? Sim, mas ele não apareceu. Ele apareceu para você. Então, talvez tenha algum médium no local onde ele possa ter capturado essa energia e utilizado-a para poder se transfigurar, aparecer. Assim como barulhos também. Às vezes, vocês lembram do filme Ghost, que o espírito queria, né, passar a moeda debaixo da porta, ou então ele fez a moeda subir, ele queria derrubar algumas coisas, ele treinou com o espírito no vagão de metrô para poder aprender a chutar lata, e assim até o espírito fumava, ele mesmo pegava o cigarro, enfim. Como que ele aprendeu aquilo ali? Tinha algum médium presente ali no ambiente, onde ele doava seu ectoplasma, doava sua energia, e o espírito captava e utilizava para fazer aquilo. Brincadeira do copo. Alguém aqui já fez brincadeira do copo? Não? Também. Brincadeira do compasso. Alguém fez a brincadeira do compasso? Também. Então, quando o compasso está se movendo ali, quando há umas respostas ali, assim como foi o caso de Allan Kardec, em que ele fez as mesas girantes, em que houve aquele cestinho que mexia ali sozinho, com um lápis escrevendo, não foi só o espírito sozinho, houve a doação de energia ectoplásmica junto ali para que o espírito pudesse fazer aquele efeito. Então, o espírito não age sozinho, ele depende de nós, por isso que somos intermediários da espiritualidade. Agora não quer passar, toda vez que eu clico aqui. Olha, esse slide não é brinquedo não, 1-0 para o slide. Como? Não, é o slide aqui dentro do computador. Médium falantes, psicofonia. Todo mundo sabe o que é psicofonia. É quando o espírito fala através do médium, quando o médium entra em processo de mediúnico e começa a falar. E aí a sua voz modifica, ele fala aquilo que o espírito está querendo passar a mensagem. Aonde que o médium falante, a psicofonia atua? Qual a parte do organismo que atua sobre ele? É o laríngeo, ou seja, a glândula pineal, a foto não está aqui, é a glândula pineal atuando sobre o hipotálamo, que atua sobre aquela parte da epífise ou a própria glândula pineal, fazendo com que o médium fale. Então, todos os nossos órgãos são atuados através da espiritualidade. Aqui eu trouxe uma outra foto, onde o espírito está passando para o guia aquilo que ele deseja falar, através do guia, o médium que está ali recebendo a mensagem, ou seja, isso é chamado de inspiração, e o médium começa a descrever aquilo que o espírito está passando, mas o espírito não passa direto para o médium, o espírito passa para o guia e o guia passa para o médium. Vocês já viram? Oi, minha irmã. Sim, não, mas digamos que o Chico Xavier, devido à capacidade dele, vamos dizer assim, energética ser bem evoluída, ele automaticamente recebia a mensagem direta do espírito, entendeu? Mas nós, assim, um pouco menos evoluídos, quando a gente trabalha mediunicamente, que há um espírito na desobsessão, ou há um espírito na psicografia querendo transmitir o seu recado para aquele médium, ou para aquela pessoa que está ali querendo uma mensagem,
é através de um guia. O guia recebe a mensagem do espírito. Você já viu o filme de Divaldo Franco? O Divaldo, né? Tem aquela cena lá que o espírito fala e aí recebe a mensagem através de um guia. O Divaldo Franco tinha a capacidade, ele tem a capacidade, inclusive, de receber diretamente do espírito devido à sua, vamos dizer assim, evolução espiritual, também ser maior, assim como Chico Xavier, né? Mas isso são raros os casos. Para nós aqui pequenos, a gente ainda precisa de um intermediador, que são os nossos guias. Por isso que há necessidade de fazermos a nossa reforma íntima e a nossa transformação moral, justamente para que o nosso guia esteja intermediando. Imagina um espírito muito, vamos dizer assim, como é que eu vou colocar a palavra aí? Muito revoltado, né? Muito denso, muito pesado. Ele chega diretamente naquela pessoa ali que não está preparada e começa a atuar sobre ela. Ela não vai conseguir captar todas as energias, todos aqueles gestos, e aí se torna uma possessão. Então vamos à psicografia, que até o próprio Chico Xavier está ali. O que é psicografia? Nada mais é do que escrever. A psicografia pode ser de duas formas: mecânica, ou seja, eu estou aqui falando com vocês e meu braço está servindo para poder escrever alguma coisa. Mas na maioria das vezes ela é influenciada através de um guia, que é através daquele espírito que quer passar a mensagem. E essa área de psicografia, ela é trabalhada através do nosso córtex, no que eu mostrei a vocês, que é aquela massa cinzenta, ou seja, nossos neurônios começam a atuar, a sentir a influência da espiritualidade, e o nosso trabalho mecânico, ou seja, o nosso cerebelo, que está aqui atrás, começa a receber aquela influência, que é a nossa parte motora, mecânica, começa a sentir influências. Por isso que eu falei lá atrás, que muitas das vezes a gente está influenciado por um espírito, está falando através do espírito, está mediunizado, mas muitas das vezes dá vontade de coçar a orelha e o médium vai lá e coça a orelha. Por quê? Porque essa área aqui do cerebelo, onde há a parte motora, mecânica, não está sendo usada naquele momento. Então, o médium se sente livre para aquilo. Ele está recebendo a influência através do seu lobo frontal, o seu córtex está trabalhando, mas aqui atrás não está. Médium vidente ou audiente, o que seria? Aquele que escuta e aquele que vê, mas vê através do olho, não o olho físico, o olho espiritual. E aí, através de onde que ele vê isso? Através da glândula pineal. Vejam como ela é muito influenciável em todos os aspectos do nosso organismo. E aí eu tenho um trecho aqui do livro Mecanismos da Mediunidade, onde fala que na mediunidade audiente, os centros nervosos da audição são atingidos, assim como o córtex cerebral e o sistema nervoso parasimpático. Na vidência, os espíritos agem sobre o córtex cerebral, ou seja, aquela massa cinzenta que eu falei para vocês. Os sistemas simpático e parasimpático, os centros nervosos ópticos e o cerebelo, que foi o que eu falei que fica aqui atrás, que é onde interage através dos mecanismos, interferindo na dilatação, contração da pupila e na produção lacrimal. Por isso que o espírito vem, muitas das vezes chorando, muitas das vezes desce a lágrima do médium e aí fala, nossa, o médium ficou emocionado com o espírito. Não, é porque aquela lágrima é do espírito. Só que ele atua nos centros nervosos do médium e aí aquilo passa aquela mensagem e ele começa a corresponder com aquela situação. E aí o espírito produz ainda no médium uma sobrecarga emotiva considerável, que implica conexões do sistema nervoso com as glândulas endócrinas, como hipotálamo, que é a sensação de fome, sede, hipófise e suprarrenais, produção de adrenalina, tireoide, aceleração das funções metabólicas e, naturalmente, a pineal, que tem ascensão sobre as demais glândulas. O Emmanuel, que está ali, é um exemplo, né, de uma foto, de um trabalho de uma mesa mediúnica, onde Emmanuel está falando e a médium automaticamente está o vendo. Então, é um médium vidente, que ela está vendo, e audiente, porque ela está ouvindo. Agora, de novo. Eu vou mudar esse sistema, gente.
Médium intuitivo é aquele que tem uma leve aspiração, inspiração, onde você percebe, você tem um pensamento, mas aí você fica na dúvida, será que sou eu ou será que alguém está me inspirando essa ideia? Será que eu não devo ou será que eu não devo? Ser ou não ser? Eis a questão. Aí você fica naquela dúvida, se deve ou se não deve fazer, aí você fica orando, pedindo a Deus, aí vem aquele pensamento, aí você fica, ai meu Deus, e agora, o que eu faço? Aí de repente vem um pensamento e você fala, caramba, esse pensamento sou eu? E aí você percebe que não é seu. Por quê? Porque é como se fosse uma voz, um pensamento interno. Eu digo por experiência própria até que é algo que vem dentro da sua mente e você fica na dúvida. Mas só que você, no momento em que você começa a sintonizar e começar a trabalhar, você vai sentir quando é você e quando não é. Ele vai começar a mostrar para você quando vai ser ele ou quando não vai ser. Sabe aquela vozinha que fala, não faz isso, aí você vai, insiste e faz, e aí dá errado? Ou você fala, não tenta isso, e você vai lá e tenta, e começa a dar errado? É aquela vozinha da intuição, é aquela vozinha de uma pessoa que cuida de você, que está te guiando, está te mostrando os caminhos, e você não está dando ouvidos a ele. Esse é um médium intuitivo. É um médium... Como? Todo mundo tem uma intuição. Só que tem umas intuições que se tornam mais fortes, principalmente à medida que você trabalha com ele. Diga, minha irmã. Quando eu era mais nova, tinha 19 anos, eu estava no ônibus no centro do Rio, entraram 2 homens de blusão, com uma Bíblia na mão. Na hora eu escutei uma voz na minha cabeça, desce, desce. Eu não desci, pensei que eu estava maluca. Mas à frente eles anunciaram assalto. Exatamente. É alguém te protegendo e querendo o seu bem e fazendo com que você não passasse por aquele transtorno, mas só que você não deu ouvidos achando que era simplesmente coisa da nossa cabeça. Isso também já aconteceu comigo. E a gente tem que escutar a nossa intuição, perceber, começar a aprimorar isso para a gente saber quando é nós ou quando não é. Médium de incorporação. Acredito que 80%, 90% das pessoas são médium de incorporação. Lá atrás eu falei que não é incorporação. Por quê? Porque o nome correto se dá como psicopraxia. Ou seja, incorporação não é o espírito entrar no corpo. E a incorporação dá essa ideia de que o espírito está entrando no nosso corpo. Não está. Porque não tem como sair o nosso espírito para que entre outro espírito. Na verdade, é uma psicopraxia. Por quê? Psico da mente. É uma ideia que se é passada, aonde você começa a sintonizar você e seu guia, e ele entra no seu campo energético, através do seu lobo frontal e através do seu córtex cerebral, e começa a atuar sobre você. Ele começa a passar suas ideias. Tipo, chegou o caboclo. E aí, como é que é um ponto de caboclo aí? O seu Júnior canta sempre um ponto de caboclo, mas eu sempre esqueço. E aí começa a tocar lá o atabaque. Vambora, Edson, dá uma degustação. Não tem distância, não importa o caminho. Não tem distância, não importa o caminho. Não há fronteira que possa me impedir. Aonde for eu vou louvar esse caboclo que me criou e me ensinou a lhe seguir. Lá na porteira, quando os tambores tocam, reúne moço, velhinho e criança. Clareia a lua, clareia, clareia a aldeia de seu pena branca. Clareia a lua, clareia, quem tem esse caboclo não perde a esperança. O que, caboclo? Agora vocês imaginem cantando e tocando atabaque ao mesmo tempo. É uma sensação que vai lá nas alturas e volta, não é mesmo? E aí começa a ter aquelas sensações, aquele transe, aí começa o corpo a se mexer, aí você fica, eu não sei se sou eu, e o corpo começa a trepidar, e você fica, ai, que vontade de ajoelhar, e teu corpo pede para você ajoelhar, e você fica, não vou, eu não vou, não vou, aí você fica, sou eu, não sou, abaixo, eu não abaixo, e agora eu solto flecha, eu não solto, e aí você fica naquele momento ali de confusão mental. E fica aquela vontade enorme. Aí teu braço chega uma hora que começa a querer puxar uma flecha, você fica, mas não tem flecha aqui, e você não está enxergando flecha, mas, né, a sensação total é essa, um comando que há no teu cérebro. Por quê? É o guia falando na tua cabeça, é ele se aproximando e chegando, está na hora de trabalhar. Só que ele não vai chegar para você e vai falar, oi, tudo bem? Eu sou o caboclo. Vamos trabalhar agora? Ó, anda aí. Tá. Agora ajoelha. Isso.
Agora, levanta a mão pro alto. Vai. Agora eu vou contar até 3, você puxa a flecha, tá bom? Ele não vai fazer isso, gente. Ele simplesmente vai chegando, entendeu? E aí você vai vir com aquela vontade, seu coração vai começar a acelerar e você vai falar, meu Deus do céu, isso vai explodir, parece que vai sair pela minha boca. Ai, eu estou infartando, é uma crise de ansiedade, não sei o que está acontecendo. E daqui a pouco você está no chão e gritando, ok, caboclo. E aí, né? Dessa forma que eles atuam. Eles passam essa vontade para vocês. Porque eles começam a atuar no nosso campo sutil. No nosso campo aqui do cerebelo, no nosso córtex, no nosso lobo. Aonde ele precisar trabalhar, ele vai começar a atuar. E aí fica uma coisa meio louca, porque... Diga, Fatinha. Não, mas o Chico Xavier, ele recebia entidade, mas não assim, desse tipo, desse caboclo. Não, ele não trabalhava com guias de Umbanda, porque não era a linha dele, né? Mas... Linhas separadas. A linha é espírita. O Chico Xavier trabalhava com psicografias, essa era a função dele. Chegou a escrever alguma coisa, não chegou? Sim, ele inclusive no Pinga Fogo tem um programa que ele é questionado sobre a Umbanda, se ele achava que aquilo era coisa do demônio ou não. E ele falava muito bem das religiões, principalmente da Umbanda, que cada um deve respeitar. Por quê? Qual é a função nossa, qual a função da Umbanda, na verdade, já que a nossa casa aqui, inclusive, também é Umbanda, como o seu Walter Júnior falou. A Umbanda é justamente para atrair aqueles irmãos que gostam de uma curimba, vamos ser assim mais, né, específicos. Para quem gosta de um tambor, para quem gosta de um atabaque, que gosta de ficar lá no meio, né, de ver aqueles irmãos vindo, chegando e falar com aqueles seres espirituais. Então, por isso, a espiritualidade misericordiosamente criou a Umbanda, que inclusive é a única religião brasileira. Todas as religiões não são brasileiras, somente a Umbanda é. Só que aí mistificaram a Umbanda, transformaram ela em outras denominações. Aí tem o traçado, aí tem o candomblé, que diz que é umbandomblé, e por aí vai criando muitas outras denominações, quando na verdade a Umbanda pura e verdadeira é aquela que trabalha com caboclo, que trabalha com preto velho, que trabalha com ciganos, exatamente. Não trabalha com orixás. Ah, mas por quê? Porque os orixás são outros seres ascensionados que já estão muito mais evoluídos que nós e que não há necessidade de vir à Terra manifestar através de nós, seres humanos. Então, por isso que os orixás são cultuados, sim, porque até ali no quadro vocês vão ver que nós, quando estamos no desenvolvimento aqui, nós cantamos, saudamos eles. Só que nós não o recebemos, porque eles não vêm mais ao nosso plano terrestre. E, inclusive, no próximo tema, na próxima semana, que eu espero que seja Walter Júnior que venha falar, se for ele ou não, mas o próximo tema é justamente falar saindo do quarto escuro, que é onde a gente fala exatamente que as religiões, como elas funcionam, como atua o candomblé, como atuam as igrejas, porque os espíritos, né, nas igrejas são denominadas Espíritos Santos, como que os irmãos trabalham com os Espíritos Santos. Então, há incorporação nas igrejas? Sim, há incorporação. Só que lá eles não trabalham dessa forma como nós trabalhamos. E aí a gente vai ver por que a matança é errado, por que feitura de santo não está condizente com a doutrina de Deus. E tudo isso vai ser visto na semana que vem aqui no GTEB. Todas as religiões, Oi, minha irmã. elas são abençoadas por Deus. Sim. Seja de Umbanda, Candomblé, Buda, Sim. Igreja Evangélica, Catecismo, Uhum. Espírito. Sim. Todos, na medida do possível, elas são boas. Sim, são. Que existe os ruins que fazem, que se usam para poder dizer que está fazendo bem e não está fazendo bem. Uhum. E tem aqueles que são de luz, são espíritos, são todos de luz, Sim. seja a qualquer religião. Qualquer religião. Sim, o que importa não é religião, é religiosidade, né? Religiosidade e é o amor a Deus. Isso. O amor a Jesus. Nós temos um lema. Respeitar. Uhum. Nós temos um lema que dizemos o seguinte, que não importa a religião, importa é transformar a pessoa num ser melhor. Não adianta você estar numa religião onde seu ego é massageado, onde diz para você que você é um ser ascensionado, olha, você tem um espírito, que é isso, que é aquilo, e que eu vejo um guia, menina, sua energia, olha, aí você bota aquela roupa linda, maravilhosa, aquilo tudo de alto luxo.
Mas e você? Como você é no seu íntimo? Como você é como pessoa? Você ajuda teu próximo? O que você faz para melhorar-se como pessoa e para melhorar o teu próximo? Você também é capaz de falar alguma palavra de boa para aquela pessoa e transformá-la numa pessoa melhor? Então isso é religiosidade. A denominação religiosa não importa. Se todas as religiões, o objetivo é chegar a Deus e fazer com que trabalhemos em prol de Jesus Cristo na seara do Mestre, não tem problema, pode ser o nome que for, entendeu? Centro espírita, espiritualista, candomblessista, mas o objetivo principal tem que ser cumprido, que é trabalhar em nome de Jesus e transformar as pessoas em pessoas melhores, que é isso que estamos em busca aqui na Terra. Estamos em busca de sermos melhores, espiritualmente e não materialmente falando. Materialmente é passageiro, a gente conquista tudo que a gente quiser materialmente falando, mas isso tudo vai ficar aqui. E o que a gente vai levar? O amor ao próximo. Exatamente, amar ao próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Né? Às vezes eles fazem muita coisa que não justifica, não tem amor. Eu já vi irmãos de sangue trabalharem numa casa em que eles, dois irmãos de sangue, não se falam. Eu falei, me explica isso. Vocês são irmãos de sangue, têm um amor de irmãos, e lá vocês não se falam aqui, como vocês trabalham na mesma casa, se fora daqui, não sei quando, da porta para fora, vocês não se falam, vocês se ouvem? Eu precisava dessa explicação, não conseguiram me explicar. Porque se você tem um amor ao seu irmão dentro da casa, você tem que ter o mesmo amor ao seu irmão. Sim, exatamente. Inclusive, quando falarmos de questões familiares, né? A questão de irmãos, pais e filhos, aquela troca de pessoas que estão no nosso convívio do dia a dia, que é onde mais temos conflitos, justamente é por isso que são nossas famílias, que é para a gente poder acertar os nossos débitos do passado. Ninguém é parente nosso à toa. Todo mundo tem um débito conosco, por isso que ele está próximo a gente. E aí, quando a gente falar sobre família, é justamente sobre isso. O amor que a gente chama aqui de amor regador, que é o quê? Você tratar bem aquele que está lá fora e aquele que está dentro de casa, você não fazer nada por ele para se melhorar. E se você está vindo aqui em busca de palavras, você tem que fazer o quê? Chegar em casa e praticar e ser uma pessoa melhor. Diga, minha irmã, sua pergunta. Ninguém recebe orixá. Ele pode, sim, por uma benevolência, vamos dizer assim, está num centro onde ele tem aquele espírito, tem amor por aquela casa, veja que é uma casa séria, que trabalha em nome de Jesus, que faz com que sejam as coisas melhores para todos que estão ali em prol do bem na seara de Jesus. Ele pode usar o nome de Xangô, porque o nome também não existe, na verdade. Do outro lado, ninguém tem nome. Na verdade, todos somos seres espirituais. E aí, lá do outro lado, eu, por exemplo, já não vou ser mais Ádima quando eu desencarnar. Eu já pude ter sido Maria, João, Joaquina, vários outros nomes. Assim como o Xangô. O Xangô, na verdade, não existe, mas existe talvez uma falange, né, ligada ao Xangô, vamos dizer assim, orixá. Assim como tem Bezerra de Menezes, até outro dia eu estava conversando com você sobre, né, o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele não está em todos os centros espíritas, o próprio, aquele médico que viveu aqui na Terra. O que está aqui é uma falange de Bezerra de Menezes, que pode estar em vários centros, utilizando o nome dele para trabalhar em nome daquilo que ele acreditava. Só um minutinho, meu irmão. Assim como até exemplifiquei, aqui temos o Walter Júnior como, né, o nosso principal mentor, vamos dizer assim, da casa, que orienta através de suas palavras. Aí vamos dizer que um belo dia a gente siga os pensamentos deles, vamos ser todos walterianos. Até brinquei. Discípulos de Walter, exatamente. Diga, meu irmão. Não, é só complementar isso mesmo. Inclusive o Ramatiz também pode ser também uma falange que utiliza o próprio nome dele. Sim, é Ramatiz. O Ramatiz do passado. Isso, é alguém ou várias pessoas, assim como tem a falange de Maria, né? A Maria não é sozinha, mãe de Jesus exclusivamente, que vai em várias casas ao mesmo tempo. Existe uma falange, ou seja, pessoas com pensamentos ligados àquela pessoa, Maria, e que trabalha em prol dela e vem com o nome, utilizando o nome dela. Assim como tem os Exus. Sou Maria Mulambo. Aí Maria Mulambo está aqui hoje, está ali do outro lado na mesma casa e está noutra casa. Como que uma mesma Maria Mulambo está em várias casas ao mesmo tempo? Não tem como. Diga, Denison. Aproveitando só para englobar isso, né? Os nossos guias, eles estão com a gente onde a gente for. Exatamente. Aqui mesmo, né? Da vovó.
Sim. Na Umbanda com o vovó e na mesa com uma irmã Marta. Exatamente. O próprio Bezerra disse que ele vai na Umbanda com o Preto Velho. Então. Ele não dá o nome de Bezerra, ele dá o nome de Pai João, uma falante. Sim. Então, se ele quer estar com a gente, se a gente for na igreja evangélica... Ele vai dar um outro nome. Mas é o nosso guia, porque a missão deles é nos ajudar, né? É isso aí. Eu acho que isso é importante, isso só mostra que o homem tem um problema, né? É. O problema não é das religiões, é do homem, né? É isso. Ele está em frente das religiões. Infelizmente, a gente ainda não tem ainda a elevação moral, que é a nossa reforma íntima, né? Isso. Então, muitas vezes acabamos comprometendo a religião, botando até às vezes o nome dos guias e tudo, mas coitado deles. Terceirizando a culpa, né? Como nós sempre temos o hábito de terceirizar a culpa. A culpa nunca é nossa, é sempre do obsessor, é sempre de alguma coisa, mas nunca nossa. Então, entendeu, meu irmão? Tá ok. Então, continuando, médium de incorporação, eu já falei. E aí nós temos uma aura que é um campo de energia. Quando o guia se aproxima, ele encosta o campo de energia dele com o nosso. E nosso cérebro não entende, aí a gente pensa que é um intruso, algo prejudicial, e aí o corpo acha que está em risco, e aí por isso tenta proteger os órgãos vitais. Então, muitas das vezes, pela falta de conhecimento, a gente chega numa casa, começa a tocar o tambor, e aí começa a gente ficar com a mão gelada, e aí a gente começa a ficar com os pés gelados, suando frio, e aí a gente começa a ter aquela sensação de que vai desmaiar, e a gente, nossa, como eu estou gelado, estou uma pedra de gelo. Por quê? Nosso organismo entende que aí tem alguma coisa errada aqui, vou proteger os órgãos principais. E aí ele começa a tirar o sangue daqueles órgãos das extremidades, que é as mãos, os pés, e a gente começa a ficar gelado, porque aí o sangue começa a se concentrar nos outros órgãos para fim de protegê-lo, para ver como tudo é uma questão de energia, de conhecimento, e como Deus é soberano em fazer uma construção dessa, inclusive até com nossos órgãos. E aí, automaticamente, a diminuição do sangue em certas partes nos faz sentir arrepios, tremor, frio na barriga, sensação de queda, pernas e braços tremem, mãos e pés suam. E aí, no médium, na verdade, dá passividade ao guia, que entra em seu campo magnético, irradia sua energia e projeta cordões dos seus chakras para o médium. E aí, altera a sua consciência. É o que se chama de transe mediúnico. E é como se houvesse um duplo, uma cópia das atitudes do pensamento, que foi o que eu já demonstrei para vocês. À medida que o guia chega e começa as sensações de querer andar, de falar ou de gargalhar, e aí a gente começa a achar que aquilo é loucura nossa, e a gente começa a segurar aquilo ali, só que chega um dado momento, a energia começa a se acoplar, de tal forma que a gente dá lugar àquelas sensações e ele começa a atuar. À medida que a gente desenvolve, a gente já não pensa mais da mesma forma. Como eu expliquei, quando a gente aprende a sentir as sintonias de energia entre um guia e um obsessor, o que a gente começa a fazer? Sentiu energia, é do guia, começou a tocar lá para o guia. Não é porque está tocando para caboclo que só pode vir caboclo. Já aconteceu aqui de um desenvolvimento, era de caboclo, mas veio um Exu. E aí eu percebi a energia do Exu. E aí eu até falei com o seu Júnior na hora. Eu falei, eu estou sentindo energia de Exu, não estou sentindo energia de caboclo. E ele falou, deixa vir. E veio o Exu. E realmente havia necessidade dele estar presente ali devido ao trabalho que teria que acontecer no ambiente. Então, a entidade, o guia, quando chega e ele demonstra sua energia e você consegue percebê-la, ele fica feliz. Porque ele fala, agora ela já sabe que sou eu. E aí, em momento nenhum, quando você for a outro local, vou fazer uma espionagem, vou noutra casa ver como é que é lá o trabalho. E aí você chega lá e você começa a sentir a energia do ambiente, e você começa a identificar que aquele guia que estão ali, não estou sentindo energia aqui do ambiente. Quando a gente não sente energia nenhuma, pode ter certeza que o ambiente não é bom. Isso eu posso confirmar e dar prova a vocês. Porque quando a gente aprende a trabalhar sintonizando as energias e saber à medida quando é um obsessor ou quando é um guia, se o guia ele é de verdade, ele tem aquela transcendência dele, ele não vai negar mostrar a energia dele. Ele vai chegar logo de cara e vai te mostrar. Tô aqui, filha. Tô aqui, minha irmã. Tô pronta para o trabalho. Ou sinta o ambiente. Ele vai falar. Qual o problema dele mentir, dele negar para você? Agora, quando se esconde a energia e você fica, caramba, eu tô sentindo uma energia, mas não sei o que é. E agora? Tá um negócio estranho, não tô sentindo. Eu sei que tem alguém aqui, porque a gente enxerga. A gente sente a presença. E aí você não identifica. Quando ele não identifica, pode ter certeza que não é energia boa.
Não é a energia de um irmão que está ali a fim de trabalhar em prol de Jesus Cristo. E aí, continuando, porque eu já estou extrapolando a hora. Tudo isso quando... porque quando começa a baixar seu júnior aqui, né? Aí começa o negócio a ficar quente, aí começa a vir umas informações a mais, então. E aí tudo isso, quando o guia acopla seu campo de energia com o nosso, se você vencer essa etapa, ele vai dar continuidade e vai iniciar a próxima fase. Nesse momento, os chakras do guia aumentam a troca de energias até atingir o mental e conseguir uma conexão. A partir daí, os pensamentos do guia passam a ser os nossos. Eu já até tinha falado na primeira vez que eu falei com vocês sobre mediunidade ser um bom trabalhador, que o que é a gente estar incorporado, como usualmente falamos? É a mesma coisa que a gente está num carro. Eu estou aqui, nesse momento, o carro está aqui, mas eu sou carona. E aí o meu motorista está aqui, que é o guia, e eu fico como carona, só observando ele dirigir. Então a ideia mais ou menos é essa, que inclusive no livro Domínios da Mediunidade, onde eles falam de desobsessão, onde eles afastam momentaneamente aquele trabalhador, o espírito, ele dá uma afastada nele para que o espírito do irmão obsediado venha manifestar e venha usufruir, vamos dizer assim, da energia do médium, porque muitas das vezes o espírito precisa para ele poder se recuperar, e às vezes ele veio com trauma, veio com mutilado, porque não é porque o espírito morreu ou está desencarnado, ele vai estar totalmente íntegro lá do outro lado. À medida que ele morreu daquela forma, quando ele chega do outro lado, ele chega da mesma forma lá. Então, muitas das vezes chegam irmãos aqui falando que foi atropelado, ou que suicidou, ou que aconteceu alguma coisa que foi assassinado. E aí eles chegam com aquelas sensações, mutilado, sem braço, ou sem perna, ou com a garganta que está fechada porque houve algum problema de enforcamento. Acontece isso. E lá do outro lado, por ele ser espírito, não quer dizer que seja diferente. E aí, o que é a necessidade? De fazer com que o médium doe sua energia, e aí aquele espírito possa recuperar a sua memória perispiritual, porque sabemos que o nosso corpo fora da matéria é perispírito, e é o perispírito é que comanda o modelo formador do nosso corpo, e aí ele consegue reconstruir o seu corpo perispiritual. Ele reconstrui suas pernas, reconstrui sua visão, reconstitui a sua laringe, enfim, de acordo com a energia doada pelo médium. Isso tudo vem através de onde? Vem através da mitocôndria, que é uma célula que nós temos, que é alimentada através do açúcar. Mas não é por isso que precisa comer muito doce não, tá, gente? E aí vamos continuar para encerrar. Eu acho que consigo encerrar isso hoje, não sei. E aí então o guia precisa dar comandos. E aí o nosso sistema nervoso precisa receber esses comandos da outra mente. Normalmente, o nosso corpo age sobre a ação de nossa vontade, de forma inconsciente. Você não pensa quando está andando, vou dar um passo, agora outro. Você simplesmente age inconsciente e o corpo reage segundo a sua vontade. É nessa fase que a gente questiona, sou eu ou não sou? Aqui está um pouco pequeno, deixa eu aumentar aqui. Então, outra questão para tentar finalizar aqui, porque não vai dar para falar tudo. São 38 slides, gente, não dá. Estou no 22. Então, você e o seu corpo não precisam ser controlados por aquela mente que está tentando influenciar você. Porque muitas das vezes a pessoa chega numa casa espírita ou qualquer outra denominação e começa a ter as reações que é manifestada através do espírito. E aí se deixa levar, aí vem um trabalhador da casa, trabalha sobre aquele espírito, encaminha o espírito e deixa aquele paciente bem. E aí daqui a pouco o paciente começa de novo a continuar tendo aquelas mesmas manifestações e ele vai incontrolavelmente deixando aquela porta aberta, porque na verdade é uma porta que existe em nossa mente. E aí aquilo vai se continuando repetidas vezes, várias vezes acontecendo. O que a gente tem que fazer? Aprender a fechar a porta. Aprender o momento exato. Está manifestando? Está sentindo o espírito? Deixa vir. Ele vai ser encaminhado, ele vai ser trabalhado. Mas se você sentir que novamente vai vir outros, aí você começa a fechar. Por quê? O corpo é nosso. Nós temos capacidade de dominar nosso corpo. Nós temos a capacidade de chegar para a nossa própria mente e falar, não, agora o corpo é meu,
eu que controlo. E pede a Deus proteção, orientação. Por quê? Senão você vai abrir a porta, você vai sair da casa bem, da casa espírita bem, mas vai chegar lá fora, vai vir outros espíritos e vão tomar novamente a sua casa. E médium que apaga. Não existe médium que apaga. É muito raro, até já comentei isso, que médium normalmente ele está consciente, ele está presente ali no momento do trabalho mediúnico. Ele tem que estar presente. Por quê? É um momento de aprendizado também. Porque à medida que o guia ajuda aquele paciente nas suas dificuldades, é um meio da gente também superar as nossas dificuldades. Pode ter certeza, muitas das vezes o paciente que vai conversar com um guia, ele está com problemas iguais ou até mesmo ou somente parecidos com aquele que está trabalhando mediunicamente. E aí o médium, ouvindo o que o guia está falando através dele, passando para aquele paciente tudo aquilo que ele tem que ouvir, o paciente no caso, o médium também está aprendendo junto. O estudo é importante porque... mas aí eu fico na dúvida na hora que o meu guia está falando, se sou eu, se da minha cabeça, porque as palavras, os pensamentos ficaram muito parecidos com os meus. Eu estou falando isso já de experiência própria, gente. Porque muitas das vezes, quando a gente estuda, a gente aprende a ter conhecimentos, aí a gente, independente se é o guia que está falando ou se é você quem está falando, mas você está falando embasado naquilo que você aprendeu e sabe o certo do errado, você não vai ter mais medo, você não vai ter mais sombra de dúvidas. A pessoa chega para você, mas meu casamento não está bom, meu marido está me traindo, meu filho está usando droga, eu não sei mais o que fazer. E aí o guia chega para você e fala para você orar, para você cuidar da sua parte espiritual, para você se melhorar. E aí você fala, não, mas não é isso que eu quero ouvir, mas só que o que a gente vai poder fazer? Não tem muito o que fazer. Quem tem que se transformar é a pessoa. Não, se você está se transformando e a outra não, e você está se modificando, a outra vai começar a perceber isso em você. E aí você pensa que o guia tem que trazer soluções práticas, tem que trazer informações, que é aquilo que você gostaria de ouvir, e muitas das vezes não ouve aquilo. Aí você sai chateado, a pessoa sai inconformada, poxa, mas eu fui lá buscando uma resposta, e diz só para eu orar, diz só para eu acender uma vela. Tá, mas se você não se modificar, aí as energias à sua volta não se modificam. E aí você tem que ver o que é melhor para você. Teu marido está te traindo, o teu filho está com problemas, você tem que ver o que você tem que fazer. Porque certos problemas físicos, materiais, somos nós quem devemos resolver. Não é a espiritualidade chegar e carregar no colo e falar, deixa que eu resolvo para você. Não. A função da espiritualidade é te ensinar a ser uma pessoa melhor. Esse é o objetivo principal. E aí quando eu falei que médium não apaga, ele tem que ascender justamente para isso, porque ele tem que aprender a crescer. Por isso que é necessário que ele escute aquilo que o guia está falando através dele. E dizer que o médium apagou está errado. Isso já é um caso de possessão. Se sentir vontade de andar, ande. Se sentir vontade de abaixar, abaixe. Deixa o seu guia trabalhar, deixa ele falar através de você, deixa ele manifestar. Se a conduta estiver errada, através do seu conhecimento, sabendo o que é certo e o que é errado, você vai no momento exato saber. Não, ele mandou pegar bebida alcoólica. Não, isso não está condizente. Um guia não vai pedir isso. Ele mandou botar um bife no prato. Isso não está condizente também. Então, há certas atitudes, automaticamente, por isso que temos que estar conscientes para saber o que o guia está fazendo. Por quê? Porque tem muitos locais que você vai, o guia bebe, deixa você mal depois, passa mal, você acorda, né, até mesmo em coma alcoólico, e depois fala, poxa, o guia fez e aconteceu, mas eu não estava nem aí, eu apaguei e não vi nada. E o guia falou isso para você? É responsabilidade dele, foi ele que falou, não fui eu. Não, mas ele usa teu córtex cerebral, se ele usa todas as suas capacidades mentais, inclusive de conhecimento, tudo que ele falar, ele vai falar através do seu conhecimento. Então, os pensamentos do guia serão sempre em primeira pessoa. Ele não irá falar o que deseja fazer, será uma vontade como se fosse a sua. Então, deixe-o se adaptar e se adapte a ele também. Com o tempo, você vai começar a entender. E aí, só mais um trecho, o médium esclarecido não executa movimentos estranhos, nem produz esgares circenses, ou seja, isso é tirado de Ramatiz,
Tem médiuns que quando estão em certas casas, ele manifestou e começa a aparecer um liquidificador que ele chacoalha, e daqui a pouco ou ele vem ou ele está indo embora. E aí você fala assim, nossa, como ele veio com uma força. Lembro muito bem que eu já trabalhei numa casa onde a gente começava... estava simplesmente conversando e estava esperando os trabalhos começarem e daqui a pouco um rapaz estava do meu lado e a gente conversando, do nada ele começou a virar e aí falou, nossa, o vento de Exu passou e aí ele virou no Exu. Eu não acho que isso seja correto, porque se você não mentalizou, se você não esperou o momento exato para que ele chegasse, por que ele chegou do nada sem sequer pedir licença? Ninguém entra numa casa sem pedir licença. Então, é uma das consequências que a gente tem que observar. Por isso que o médium esclarecido não executa movimentos estranhos. E vou encerrar aqui com muitos chamados poucos escolhidos, que é um trecho do livro de Ivone Pereira, Os Médiuns com Carinho, para aquele que deseja trabalhar ou não, mas que eu acho que fica um recado dado. Que é assim como nem só de pão vive o homem, conforme afirmam as Escrituras, também os que anseiam pela tarefa mediúnica não viverão só do trabalho das reuniões de desobsessão e socorro espiritual, porque há muito que se fazer na seara do Mestre. Qualquer trabalho que se realize, mesmo com boa vontade, mas sem conhecimento, é como uma chama desprotegida que se apaga. A vocês eu desejo uma boa tarde, peço desculpas por algumas falhas, porque hoje foi no gogó, minha garganta está até ardendo, e que tenham um bom final de semana.